Olá, eu sou Ana Rita Neri e este é o Juridiquês Não Tem Vez, o podcast do Tribunal de Justiça de São Paulo, um espaço criado para aproximar o direito das pessoas com uma linguagem simples, direta e sem complicação. Aqui a gente explica o funcionamento da justiça e ajuda você a entender melhor os seus direitos e os termos técnicos. O assunto de hoje está frequentemente nos noticiários e costuma aparecer associado a grandes operações policiais. É o tema das organizações criminosas. Esse tipo de estrutura movimenta recursos financeiros expressivos, oculta patrimônio, utiliza empresas e pessoas para disfarçar a origem ilegal de valores e mantém atividades que se estendem por diferentes cidades, estados e até países. Investigar e julgar casos dessa natureza exige conhecimento técnico, integração entre instituições e estruturas preparadas para lidar com processos que costumam reunir dezenas de investigados, milhares de páginas e sofisticadas operações financeiras. Foi nesse contexto que o Tribunal de Justiça de São Paulo criou as novas varas de organização criminosa e lavagem de bens e valores, com competência estadual, ampliando a capacidade de resposta diante da crescente complexidade desses processos. Mas, afinal, o que caracteriza uma organização criminosa? O que é lavagem de dinheiro e o que muda, na prática, com a criação das unidades e a ampliação da competência? E para conversar conosco sobre esse tema, recebemos a juíza Renata Carolina Casimiro Braga Veloso Roche. Formada pela Faculdade de Direito de São Paulo, é juíza há 17 anos, com vasta experiência na área criminal. Atualmente, é juíza titular de uma das varas do júri da capital e hoje assessora da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. A Renata participou de grupos de estudo responsáveis pela elaboração da nova estrutura das unidades especializadas e eu tenho certeza que vai tirar muitas das nossas dúvidas aqui sobre esse tema. Renata, seja muito bem-vinda ao Juridiquês Não Tem Vez. Obrigada, olá, boa tarde. Boa tarde, Renata, uma alegria tê-la aqui, minha colega de assessoria. Renata, quando a gente fala em crime organizado, muitas pessoas associam isso a um grupo de criminosos ligados ao tráfico de drogas. Então, existe uma associação muito direta entre crime organizado e tráfico de drogas. Mas eu queria que você dissesse juridicamente o que caracteriza uma organização criminosa. A gente tem uma lei de 2013 que traz a definição legal do que é uma organização criminosa. E para configurar essa organização, a gente precisa de basicamente 4 elementos. A organização criminosa é uma associação composta de 4 ou mais pessoas que estão estruturalmente organizadas, que têm uma divisão de tarefas entre si e elas estão voltadas têm um objetivo que é aferir uma vantagem, pode ser de qualquer natureza. E para aferir essa vantagem, essas pessoas praticam crimes, mas não é qualquer tipo de crime. A lei exige que sejam crimes de pena máxima de 4 anos ou mais, ou que tenha caráter transnacional. Perfeito, Renata. E que tipos de crimes são praticados por essas organizações criminosas? Na verdade, como é que essas organizações criminosas afetam, para além das pessoas diretamente envolvidas ali no crime, toda a sociedade? A gente associa muito a organização criminosa ao tráfico. O tráfico realmente é o crime mais famoso que as organizações praticam, mas elas também estão muito envolvidas em roubos, em furtos, muitas vezes corrupção, lavagem de dinheiro e estelionatos. E principalmente o tráfico e a lavagem são crimes que atingem profundamente a sociedade, porque são crimes ligados diretamente a vultosos valores. E são valores que se movimentam nesse mercado, propiciam que os criminosos comprem armas, se municiem com novas tecnologias e isso afeta diretamente o dia a dia da gente, dos cidadãos. Você falou da lavagem de dinheiro, né? E essa expressão também é comumente associada às organizações criminosas. Explica pra gente um pouquinho o que é a lavagem de dinheiro e como ela afeta, né? E como ela participa, de certa forma, da apuração de crimes que envolvem organizações criminosas. A lavagem de dinheiro é um processo pelo qual as pessoas dão um caráter de licitude a um dinheiro de origem criminosa.
Então, você consegue ocultar ou dissimular a origem ilícita desse valor. Como exemplo, a gente pode citar uma organização criminosa que atua com o tráfico de drogas, que consegue com isso elevada soma em dinheiro, e como não tem a justificativa para dessa renda, da onde veio esse dinheiro, os criminosos eles criam uma empresa fictícia. E com isso eles simulam um faturamento. Com a simulação desse faturamento, eles começam a depositar valores em bancos. Esses valores rendem, esses valores podem virar imóveis. E com isso, eles dão uma cara de ilicitude para um dinheiro de uma origem totalmente ilícita. Por que os processos que envolvem organizações criminosas são tão complexos, né? O que atribui complexidade a esses processos e qual é o tipo de formação, né, de conhecimento que um magistrado, uma magistrada que atua nessas varas precisa ter? De início, esses processos são muito complexos porque a investigação é mais complexa, é mais demorada, ela envolve, como regra, diversas medidas cautelares que são urgentes, são sigilosas, como quebras de sigilo bancário, fiscal, telemático, buscas e apreensões, colaboração premiada, prisões temporárias, cautelares. E quando isso vira um processo, são processos que normalmente envolvem múltiplos réus, diversas imputações, milhares de páginas e uma prova complexa que demanda uma análise muito detalhada. Então, são processos que exigem não é uma dedicação maior, mas exigem um aprimoramento de conhecimento, porque vai além também do direito penal, do direito processual penal. Envolve também segurança pública, direito administrativo, direito econômico, análise de quebra de sigilo bancário e fiscal. Então, são processos mais complexos mesmo. Perfeito. Renata, quando nós falamos, né, do combate ao crime organizado, nós pensamos muito na atuação das forças policiais, né? Como é que o judiciário se alia, né, a esse combate ao crime organizado? A gente pode dizer que o judiciário contribui no combate do crime organizado quando ele consegue se estruturar, dando meios para que os profissionais possam trabalhar adequadamente e qualificar os seus profissionais. Não só servidores, mas servidores, magistrados. É importante que as pessoas que trabalhem com esse tipo de crime, que elas tenham esse conhecimento, como eu falei, em outras áreas do direito, e servidores também que entendam de contabilidade, de tecnologia de informação. Então, o tribunal, quando ele consegue estruturar as varas com pessoas qualificadas e com quantidade de servidores, alinhada à complexidade desse processo, a gente tem um mecanismo muito importante aí na luta contra o crime organizado. Muito bom. E dentro dessa linha, né, o Tribunal de Justiça de São Paulo recentemente criou as varas especializadas para tratamento especializado dessa matéria. E eu te pergunto, o que muda na prática com a criação dessas novas unidades judiciais? Onde elas vão funcionar, enfim, como é que elas vão operar aí dentro do nosso grande sistema de justiça? O que muda na prática é que nós teremos varas estaduais, com competência estadual. A competência deixa de ser da comarca, no município, e passa a abranger o estado todo. Com isso, a gente evita muito os incidentes de conflito de competência, porque as organizações criminosas, como regra, elas têm atuação intermunicipal, ou seja, em mais de um município, e, além disso, possibilita uniformização de fluxos e procedimentos. E isso propicia maior celeridade e segurança na análise desses processos, conferindo maior segurança jurídica. Sim. E essa nova estrutura também prevê uma vara estadual de garantias. Isso. Né? Fala um pouco pra gente, Renata, qual o papel desse juiz, dessa juíza de garantias e como se dará, né, a conexão, de certa forma, dessa vara de garantias com as novas unidades judiciais voltadas ao combate às organizações criminosas. Inovando, o Tribunal de Justiça criou uma vara das garantias estadual, especializada em organizações criminosas e lavagem de bens e valores,
E o juiz que atua na vara das garantias, nas varas, na verdade, porque a gente está falando da vara das garantias das organizações criminosas, mas nós temos 13 varas de garantias em todo o restante da competência no Estado. E são juízes que atuam na fase da investigação criminal. Então, são juízes responsáveis pelo controle da legalidade da investigação. E com isso, o juiz quis deixar absolutamente separado o juiz que tem o contato com a investigação do juiz que vai, ao final, julgar, sentenciar o processo. Renata, então temos agora a Vara Estadual de Garantias e as varas estaduais de organizações criminosas e lavagem de bens. Isso. E agora eu te pergunto, qual o papel do juiz, da juíza, nessas respectivas varas, na análise dos processos que tramitarão nessas respectivas varas? Como eu disse anteriormente, a principal função do juiz das garantias é propiciar o controle da legalidade da investigação. Então, esse juiz ele é chamado a decidir toda vez que alguma medida com caráter restritivo de algum direito a alguma pessoa é necessária. Então, o delegado, no curso da investigação, entende que para apurar determinado crime é necessário uma quebra de sigilo bancário, ou uma quebra de sigilo financeiro, uma busca e apreensão. Quem analisa o pedido que é feito pelo delegado ou pelo Ministério Público é o juiz. O juiz que vai analisar se é o caso de você restringir esse direito e deferir essa quebra, muitas vezes deferir uma prisão temporária, que é aquela prisão necessária para o curso da investigação. Ao passo que durante a instrução processual, uma vez oferecida a denúncia, que é aquela peça inicial onde é feita a acusação pelo órgão acusatório, que é o Ministério Público, o juiz analisa, a princípio, aquela peça inicial, recebendo a denúncia, o réu exerce a sua defesa preliminar, e então o juiz, entendendo que existem indícios de autoria e prova da materialidade, ele prossegue com aquele processo, vai ouvir testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, interrogar todos os acusados e, ao final, ele então dá a sentença, que é quando ele decide se aquela acusação feita inicialmente pelo Ministério Público procede ou não. Renata, você poderia me dar alguns exemplos de crimes que serão analisados por essas novas unidades judiciais? Essas novas unidades, elas têm competência, então, para organizações criminosas e lavagem de bens. Alguns crimes que organizações criminosas praticam, que atingem a sociedade, que a gente costuma ver, são o mais comum, que todo mundo já sabe, que é o tráfico. São crimes ligados, por exemplo, à adulteração de combustíveis. São crimes de pessoas se fazendo passar muitas vezes por advogados, enganando pessoas para, por meios eletrônicos, exigirem transferências bancárias. Cada vez mais a gente vê crimes ligados à internet, ao mundo cibernético. Então são crimes que atingem a todas as pessoas. Provavelmente alguém da nossa família próximo já foi vítima de algum crime desse. E por isso é tão importante essa especialização promovida pelo Tribunal de Justiça, para que a gente possa dar uma resposta célere e eficaz a esse tipo de criminalidade hoje. Em que medida essa iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo de criar tanto a Vara Estadual de Garantias quanto as varas estaduais de organizações criminosas se insere na política nacional de tratamento dos crimes praticados por essas organizações? A criação dessas varas, ela se insere num contexto em que foi editada uma lei federal que estabelece o combate, que estabelece o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, agora em março de 2026, e além disso se alinha às políticas do Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo ministro Edson Fachin, que elencou o combate ao crime organizado como uma de suas prioridades, as prioridades de sua gestão agora no CNJ. E essas ações incluem o mapeamento das facções e a criação de estratégias integradas com instituições como a Polícia Federal, o Banco Central e o BNDES. E aí, Renata, aproveitando um pouquinho da sua experiência na área criminal, né? Qual, afinal, é a importância da criação dessas unidades, né? Para o Tribunal de Justiça e, na verdade, para o Poder Judiciário como um todo?
Eu acredito que o grande ganho da criação dessas varas é a especialização. Porque com a especialização, a gente ganha uniformidade de entendimento, padronização de fluxos e o principal disso tudo, que é a maior segurança jurídica no julgamento desses processos que trazem temas tão sensíveis e tão caros hoje para o Estado brasileiro como um todo. Perfeito. Renata, muito obrigada pela sua participação e por nos ajudar aqui a compreender um pouco mais um tema tão sensível, tão importante e que está aí na vanguarda, né, de certa forma, do combate às organizações criminosas. Obrigada a você, Ana. Foi um prazer. E para aqueles que nos ouvem, esse foi mais um episódio do Juridiquês Não Tem Vez, o podcast do Tribunal de Justiça de São Paulo. O roteiro é da Cecília Abate. As gravações e edições da Valéria Vieira, da Naira Dias, do Eliseu Rego e do Renato Nunes. E operação de áudio do Elias Freitas. Um abraço e até a próxima.